Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu trago para você alguma curiosidade sobre nossa língua, alguma pegadinha que pode ser assunto no próximo concurso que você tentar, ou mesmo na sua vida. Se você gosta de falar bonito, falar bem, com segurança, está no caminho certo. Preste bem atenção, porque hoje nós vamos falar sobre um verbo que às vezes é pronunciado de forma errada. O verbo exaurir. Exaurir é o mesmo que cansar-se. Então, muitas pessoas vão tentar conjugar o verbo, usar o verbo e erram. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa muito bem formada entrar na sala dos professores e falar: "Ai meu Deus, esses alunos me exauram." Não existe isso, não existe. Exauram seria se o verbo fosse exaurar. O verbo é exaurir. Só que ele tem uma peculiaridade. Não existe a forma da primeira pessoa do singular. Você não conjuga. Isso, quando não existe assim, nós chamamos de verbo defectivo. Ele tem um defeito, está faltando uma orelha, faltando um pedacinho dele qualquer. Então, nunca você vai falar eu me ou eu com o verbo exaurir. Esqueçam. Presente do indicativo não existe, o presente do subjuntivo também não existe, nem o imperativo negativo. Não existem essas formas. Nesse caso, você tem que usar um sinônimo. É igual trocar 6 por meia dúzia. Pode usar cansar-se. Não se canse, em vez de você tentar falar com o verbo exaurir. Mas então a conjugação de exaurir seria assim: eu plain, nada. Tu exaures, ele exaure. Nós exaurimos, vós exauris, eles exaurem. É assim. Existe até um versículo bíblico que fala em Isaías que o nosso Deus não se exaure nem se fatiga. Deus não se cansa, principalmente não se cansa de nos amar. Isso aqui é mais gostoso. Não se cansa de nos abençoar. Deus não se exaure. Deus não se exaure. Pode falar isso e creia nisso. Se você falar desse jeito, é como se você estivesse anunciando um novo português. E assim fica mais fácil para você, quando você pode exibir um português correto. E aí, na hora da prova, você não vai pensar: meu Deus, nunca ouvi falar nisso. Já ouviu, Márcia Doro já falou. Agora eu vou falar sobre um verbo também muito diferente, que é o verbo mobiliar. O verbo mobiliar, no Brasil, nós falamos mobiliar assim. Ele existe também com LH e ele existe, vou pôr todas aqui para vocês se acostumarem com elas. Existe mobiliar e na Europa eles falam mobilar. Existem essas três formas. A primeira é a mais usada no Brasil, o verbo mobiliar. Só que, na hora de conjugar, nós falamos errado, confesse aí. Normalmente fala assim: eu mobilio minha casa. Tá errado, não tem nada de mobilio, não. Na verdade, a tônica vem no bi. Eu mobilio minha casa. Eu mobilio minha casa com bom gosto. Eu mobilio. Nossa, você mobília tudo tão perfeitamente. Você é artista plástica? Você mobília. Eu mobilio, tu mobilias, ele mobília. É assim o correto. Cuidado, porque este verbo pode pegar você em alguma situação aí. Então, eu mobilio, ou então eu decoro, pode falar, eu ponho os móveis, mas na hora da prova, se aparecer o verbo mobiliar, você tem que saber conjugar. Viram que não é simplesmente você tirar aquele por um sinônimo? Não, por quê? A gente faz isso na hora da redação, você trocar, tá lá nervoso e tal, aí não sabe se aquilo é com Z, com C cedilha, com X, com o que for, troque, isso é comum, isso é permitido, ninguém sabe o que estava passando na sua cabeça. Mas se a prova, se naquela questão estiver a forma verbal daquele jeito, você tem que
dominar. Então, hoje nós aprendemos sobre o verbo exaurir e o verbo mobiliar. São dois verbos que fazem parte, às vezes, do nosso dia a dia e nós precisamos saber. Vou falar só mais um. O verbo suar. Suar com U. O que quer dizer suar com a letra U? É o mesmo que transpirar. Suar. Então, quando você conjugar, você fala assim, eu suo, porque no infinitivo tá com U. Então, você tem que manter o U aqui. Eu suo muito quando estou com o ar-condicionado desligado. Eu suo, não é eu sou. Eu suo muito, ele sua muito. Existe sou, Márcia? Existe. Se for o verbo soar, que é muito difícil, inclusive, nós falarmos, mas não importa, você precisa saber que se você falar eu sou, você está falando de soar, que é fazer barulho. O sino soa. Então, não fale do verbo suar, não troque com soar. O sino soa, ele soa, a trombeta soará, assim que é o correto. Para soar, que é um verbo mais difícil de nós usarmos. Existe também o verbo assoar. O que quer dizer assoar? Assoar é o mesmo que soprar com o nariz. Então, você fala, eu assoo. Lembrando que em português não tem mais o acento aqui que existia. Você não põe mais o chapeuzinho, que a gente chama tecnicamente de acento circunflexo, aqui. Sempre que tiver o final ou, por exemplo, cou, dou, mou, assou, não se põe mais esse acento aqui. Ficam os dois sozinhos. Então, o verbo assoar o nariz, quando você fala, eu assoo o nariz. Assoe o seu nariz. Assoar. Não confundam assoar, suar e soar. São parecidos, mas são diferentes. E aí, você já se inscreveu no meu programa? Tá perdendo? Tem muita novidade. Toda hora tem uma coisinha nova. E aí, você vai ficar craque no português, você vai ver. É só você se inscrever lá no YouTube, Marcia.Doro, Márcia Doro, eu tô em todas. Ou então no meu Facebook pessoal, você é bem-vindo. Vamos lá? Eu quero escrever a sua história de sucesso, vai estar lá. Fui beneficiado pelas aulas da Márcia Doro, porque eu faço com carinho, eu faço para você. Um forte abraço.